Lucas capítulo 11, versículo 49 ao 51, olha lá o que diz: por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, que derramado desde a fundação do mundo. Desta geração é qual? Da geração que vive Geraldo e os senhores, ou da geração que viveu Jesus de Nazaré e os apóstolos, incluindo Paulo? Aquela geração. Então ele disse, para que desta geração se peçam conta do sangue dos apóstolos, derramado desde a fundação do mundo. 51, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então a geração que Jesus de Nazaré estava vivendo, era a mesma geração que Paulo estava vivendo. Era a mesma geração que Timóteo estava vivendo. Não é a mesma geração que eu vivo e que você vive. Porque eles, quando leem isso aqui, dizem, Jesus disse que não passará esta geração. Aí lê esta como se esta fosse hoje, como se isso fosse escrito hoje. Se isso fosse escrito hoje, aí seria pedido a esta. Mas isso foi escrito no ano 30, mais ou menos 30 ou 31, ele morreu com 33. Então, quando Paulo disse os últimos dias, Paulo está se referindo aos dias daquela geração. Então, os cristãos do primeiro século estavam vivendo essa expectativa aqui, de que Jesus ia vir com juízo e iria pedir conta desde Abel até os que viveram naquela geração, iria ser pedido conta. Então, na verdade, eles estavam vivendo os últimos dias. Quando é que começou a contagem dos últimos dias? Do ministério de Jesus, aos 30 anos, até a queda do templo, que deu-se no ano 70. Uma geração dura 40 anos, quer dizer que do ministério de Jesus até a queda do templo, todas aquelas pessoas que viveram nesse intervalo estavam vivendo os últimos dias, porque a geração ia ter fim na queda do templo. Então Paulo diz em Romanos 13, versículo 11 e 12: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele está falando comigo e com você, ou está falando com a igreja de Roma, lá no ano que a carta foi escrita? Com eles. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Parou aqui. Ué, Jesus já havia ressuscitado, morreu na cruz e ressuscitou, e eles não estavam salvos ainda? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos? Então os discípulos não estavam salvos? Paulo também não estava salvo? E aí? Como que se diz isso? Se Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já é graça de Deus. Epístola aos Romanos. É porque estava falando da salvação decorrente do juízo que aconteceria dentro daquela geração. Depois ele diz no versículo de número 12: vai alta a noite e vem chegando o dia, ou vai demorar 2000 anos? Paulo disse, o dia já vem chegando. Agora, vem chegando ou vai demorar esse dia da vingança, do juízo que iria acontecer sobre aquela geração? Paulo disse, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos da luz. Depois ele diz então em 1 de Coríntios 10, 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, diz nós outros, sobre o quem os fins dos séculos têm. Nos dias de Paulo, lá o fim dos séculos tinha chegado ou não? Tinha. Então eles estavam vivendo
os últimos dias. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, o tempo lá em Hebreus tinha se cumprido ou não? Eles então estavam vivendo os últimos tempos. Compreende? Como que eu posso pegar essa passagem aqui e ler como se ela fosse escrita hoje? Se esta carta foi escrita no ano 64 a 67, no ano 70 iria fechar aquela geração, uma geração dura 40 anos, do ministério de Jesus, a sua ressurreição, a queda do templo, consumou-se então o fim dos tempos, o fim dos séculos, o fim de uma era, o fim do aion, se cumpriu com a queda do templo. Como Jesus prometeu no capítulo 24 de Mateus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse